Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo com a Rai. E hoje a gente vai falar de um tema que é a educação. E para isso, óbvio, a gente tem aqui a Rai de Almeida, que é advogada, vereadora pelo 4º mandato não consecutivo e tem como bandeira a luta e a pauta das mulheres, a cultura, a educação, a saúde, o meio ambiente, entre outras. E trouxemos também o André Calazans. André Calazans possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, é professor efetivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tem experiência na área de História, com ênfase em ensino de História, tendo atuado nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Exerce função de professor especialista em currículo na área de convivência escolar da Diretoria de Ensino da região de Piracicaba, nas áreas de Ciências Humanas, e atua também na formação de professores. É presidente do Conselho Municipal de Educação. Sejam bem-vindos, vamos começar a conversa. Já vou colocar a primeira provocação aí para a gente conversar um pouquinho. Eu queria entender com vocês, né, de maneira geral, qual a qualidade de ensino das escolas públicas municipais e estaduais de Piracicaba e quais são os principais desafios enfrentados nessa área. Rai? Bom, primeiramente, quero aqui cumprimentar a Jennifer de estar de novo aqui conosco, né, fazendo a mediação deste encontro. Quero agradecer a companhia dessa conversa hoje do André Calazans. Obrigada, André, de você estar aqui conosco. Agradecer também o André, que coordena aqui esse espaço, e o Alexandre, que está aqui nos acompanhando, Alexandre Bragion. E falar de educação é falar de mudanças estruturais da nossa sociedade. E aí nós vamos ter o grande prazer de estar falando com o André, que é uma pessoa formada na área da educação, é professor de História. Então ele vai poder trazer um pouco para nós a educação do ponto de vista da formação desse ser humano e as suas perspectivas de futuro, né? Tiveram muitas mudanças na educação no último período, nos últimos tempos, vamos falar pelo menos dos últimos 30 anos, tiveram muitas mudanças do ponto de vista estratégico, curricular. Hoje nós temos, inclusive, a questão das tecnologias que estão colocadas aí também dentro da educação. Então, nós vamos ouvir uma pessoa que está dentro da educação, dentro da área, acompanhando ao longo do tempo toda essa transformação e quais são os impactos dessas transformações na formação dessa criança, desse jovem e também desse adulto, né? Eu acho que nós vamos trabalhar um pouco nessa perspectiva. Então, obrigada, André, de estar aqui conosco e contribuir com a sociedade, porque as pessoas precisam ter maiores informações para que nós possamos melhorar cada vez mais a qualidade do ensino e apostar nas futuras gerações. Obrigada, querido. Obrigado pelo convite, Rai. Obrigado, Jennifer, aos assessores da Rai que fizeram esse contato. E falar em qualidade, eu acho que é traçar uma linha histórica para entender como que o Brasil sempre lidou com a questão da educação, né? Se a gente pensar que a nossa origem escravocrata, que uma parcela significativa da população não teve acesso de forma objetiva, orgânica à educação. As elites, quando estudavam, elas tinham as primeiras letras aqui no país, e depois os seus pais mandavam estudar no exterior, principalmente Portugal e alguns outros países da Europa. A gente vê que a questão da educação nunca foi uma questão de fato para formação do país, do Brasil, enquanto um país, enquanto uma nação que olhasse e pensasse nessa área como de fato estratégica, né? Então, você teve com o final do Império e o início da República, o início de uma percepção de que para se ter um país desenvolvido, se ter um país que tinha acabado de sair da escravidão e que precisava entrar nesse processo, né, nesse mundo em transformação, a Revolução Industrial, de passar por uma mudança significativa,
significativa, a gente tinha que investir. Então, o Brasil começou aos poucos a investir em educação, criando algumas escolas nas capitais, em grandes cidades, em grandes centros, mas ainda assim muito incipiente, muito focado numa classe média urbana, numa elite, sem pensar numa estrutura, na grande maioria da população. Então, você tem, por exemplo, o Sul de Menuce, que é aqui do lado, que surge nesse processo, né? O Caetano de Campos, em São Paulo, e outras escolas que escolas famosas nas principais cidades que se desenvolvem, que são construídas e que são pensadas nesse modelo, né? Então o Brasil ele sempre tateou, ele sempre teve dificuldade em avançar em termos educacionais, visando a qualidade e principalmente visando a inclusão, né, de todas as crianças, de toda a população. A partir da década de 70, né, você tem um aumento de construções de escolas no país. Piracicaba, um aumento significativo de prédios escolares, porque o objetivo era, a gente precisa incluir, a gente precisa colocar a população em idade escolar dentro das escolas, e esse processo perdura até o final dos anos 2000, início dos anos 2000, quando você tem ali mais ou menos uns 95%, 97% de crianças realmente matriculadas no anos finais no ensino fundamental, que é de 1º ao 8º ano, hoje do 1º ao 9º ano. Então foi um processo longo de inclusão apenas, de democratização do acesso à educação para a população em idade escolar. O ensino médio ainda capengando, uma parte significativa das crianças, dos adolescentes que terminavam o ensino fundamental não continuavam ou eram impedidos por uma série de questões de trabalhar, de ajudar em casa, de não ter vaga, ou de, por exemplo, ter que se deslocar, sair da sua região ali e se deslocar para uma outra escola. Então, a dificuldade de transporte. Então, o ensino médio, embora os anos finais tenham se desenvolvido, tenha crescido uma enorme quantidade de vagas, o ensino médio ainda não estava tão capilarizado. Então, a qualidade, ela melhora a partir dos anos 2000, uma série de políticas, construções, programas federais que visava a construção de prédios, melhorar a questão do acesso à creche. Então tem o início a um movimento muito significativo de construção de creches e de programas federais para ajudar os municípios e os estados a construírem escolas para atender as crianças menores. Então houve um aumento de vagas no ensino médio. Você tem uma série de políticas que visou a quantidade, né? E a partir dos anos 2000, com o primeiro Plano Nacional de Educação, com as leis, né, que obrigava a educação, né, de 4 a 19 anos, que passou a ser obrigatório, então você tem uma mudança de perspectiva. Agora a gente incluiu, a gente tem ainda alguns entraves em termos demográficos, sobretudo em regiões mais afastadas dos grandes centros, mas a gente pensa agora na qualidade. Então surge uma série de discussões, como a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, uma estratégia do Estado, do governo federal, em uniformizar o conteúdo, né, dessas escolas. Então, o aluno do Oiapoque ao Chuí teria uma base comum, claro, considerando as suas especificações, especificidades locais, regionais. A BNCC dá essa abertura para os currículos locais se organizarem também, considerando as suas especificidades, mas as crianças do Brasil tinham que ter uma base nacional comum, que é a BNCC. Antes, na década de 90, você já tinha os parâmetros curriculares nacionais, que ajudava os estados a organizar, mas com a BNCC isso fica mais objetivo, porque você cria habilidades, você cria competências, os objetivos, então fica uma coisa mais prática e auxilia os professores, as redes, a construírem currículos e a construírem materiais. Em termos de qualidade, a gente tem uma discussão do que é uma boa qualidade de educação, né? A gente tem as métricas, que são as taxas de aprovação, de reprovação, as taxas de exclusão, enfim, outras métricas que mostram como que essa sociedade lida com a educação. O Brasil, na década ali,
acho que no final do segundo mandato do governo Lula, ele cria ele unifica uma série de avaliações, né, e de índices, e cria o INDEB, o Índice Nacional da Educação Básica, que são avaliação com base no SAEB, nas avaliações externas das escolas, e com base nisso, as escolas recebem uma nota, os alunos dos anos finais, da quinta série dos anos iniciais, do nono ano dos anos finais e da terceira série do ensino médio, e esse ano a gente tem essa avaliação, que é uma avaliação bianual, essas escolas, essas redes são avaliadas e você tem um indicador que vai mostrando como que está essa qualidade, como que esses estudantes estão aprendendo, né, estão se desenvolvendo em termos de conteúdo ali. Então, essas avaliações, elas medem. Nos últimos anos, devido à pandemia, a uma série de fatores, houve uma estagnação, né? Houve uma estagnação em termos de indicadores com base nessas métricas das avaliações externas. Em termos de qualidade, objetivamente falando, a gente tem muito que avançar ainda no município. A gente tem que pensar na utilização de fato do currículo municipal, de olhar a questão da educação especial com carinho, com atenção, pensando numa inclusão efetiva dessas crianças, com qualidade e com assistência pedagógica e médica junto ali para poder dar suporte para essas crianças, suas famílias e os professores, para que não fiquem receosos de lidar com determinadas condições das crianças em termos de clínica médica, mas que a única preocupação do professor seja a pedagógica. A gente tem ainda que olhar para algumas questões em termos de plataformas, né? O Estado usa muita plataforma e muitas pesquisas em outros países já indicam que o uso de telas, que o uso de plataformas não contribui da forma que se imaginou no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Então, você tem uma série de questões ainda em termos de qualidade, principalmente na questão salarial dos professores, da infraestrutura dessas escolas, de ampliar, embora a gente tenha iniciado uma taxa de demográfica menor em relação ao número de matrículas, mas ainda assim, regiões do município crescem por políticas habitacionais, por uma série de outras questões. Então, determinadas localidades, principalmente pensando aqui em Piracicaba, a Zona Norte de Piracicaba, região de Santa Terezinha, você tem um grande número de escolas e elas atendem um número de crianças que precisam se deslocar para o centro, de adolescentes que precisam vir para outras regiões, porque as escolas daquela região não dão conta. Então, pensar em, não necessariamente construir escolas, mas aumentar números de sala de aula já desafogaria significativamente esses espaços, para garantir que se tenha espaços para laboratório, para recreação desses adolescentes e outros espaços de aprendizagem, porque não se aprende única e exclusivamente dentro da sala de aula, mas a escola é um espaço de aprendizagem como um todo. Perfeito, muito obrigada. Eu acho que assim, a gente abre a gente abre o podcast assim com realmente uma aula que vem aí desde a história da educação do país, né, até fazer esse recorte chegando em Piracicaba, que eu acho que é essencial para a gente continuar a conversa. E aí eu acho que a partir disso que você trouxe, terminando aí falando sobre a inclusão, não só a parte da inclusão, mas a questão dos profissionais da educação, né, desse formato da educação da cidade, eu queria dar um foco para os professores, né, para as professoras e professores da rede municipal de educação, para a gente falar um pouco sobre essa sobrecarga de trabalho que é decorrente dessa superlotação das salas de aula, da proibição das chamadas dobradinhas, né, entre os professores e professoras, e essa questão ainda é um problema na rede, né, e de que forma ela afeta os profissionais da educação. Afeta no sentido de que você não consegue fazer um planejamento, de você não conseguir lidar com outras questões da vida pessoal sem se preocupar, por exemplo, com uma falta injustificada na sua ficha. Então, eu acho que o trabalho do professor é um trabalho
pode não parecer, né? Mas é um trabalho bastante cansativo, né? De se lidar ali diariamente com 30, 40, depende o segmento, depende o turno, com alunos. Então é uma atenção, é um esforço mental que ao final do dia, esse professor, esse docente, essa professora, ele tá esgotado, né? Ainda mais pensando, por exemplo, nos anos na creche, ali no berçário. São crianças pequenas que requerem uma atenção, um olhar, né? Quem é mãe, quem é pai, sabe do cuidado que se tem com 1, 2 crianças. Imagine com 8, 10, 15 crianças ou 40, dependendo se você é numa turma de ensino médio. Então, essas questões, elas afetam sobremaneira a rotina e a dinâmica dessas escolas, porque cria uma certa insegurança, uma certa insatisfação, né, em torno do que, nossa, eu não consigo não consigo resolver um problema pessoal, eu não consigo me organizar para fazer algumas questões ligadas à própria dinâmica da escola, né? Então isso sobrecarrega o docente e coloca ele, muitas vezes, em oposição à sua chefia direta ali na escola, porque eu não posso dar uma J, eu não posso faltar, eu não posso simplesmente considerar essas questões. Então isso é prejudicial porque o docente fica insatisfeito naquele ambiente, né? E não se trata apenas de faltar por faltar, mas o professor, ele adoece muito fácil. É uma doença, é um adoecimento mental, né? E para você continuar no labor, você precisa recorrer a médicos e a processos que envolvem uma certa compreensão por parte da gestão, da administração como um todo, em perceber que é um trabalho que desgasta, que esforça mentalmente. E isso leva a uma série de adoecimentos mentais, físicos, né? A voz, a mão, e isso pode, né, desgastar esse trabalho, né? Então, acho que é nesse sentido que os professores, eles buscam esse reconhecimento de que você tenha, né, e até para justificar esse processo todo, um plano de carreira estruturado no município que a gente não tem, né? Então, acho que a prefeitura precisa, junto com a secretaria e os professores, ouvir os docentes, ouvir a categoria e construir um plano de carreira que atenda às necessidades das docentes, dos docentes, pensando na qualidade, porque você não faz uma qualidade de educacional sem considerar os professores, sem considerar uma formação continuada adequada, você não faz pensando em política salarial adequada, que considere essas variáveis. Então, a qualidade educacional, reportando a questão inicial, ela se dá por uma série de fatores, entre elas por docentes que de fato estejam compromissados com a educação, e estando compromissado você consegue proporcionar uma série de aprendizagens potentes para essas crianças. Bom, eu acho que eu quero ainda trazer um pouco na perspectiva que o André trouxe do ponto de vista histórico, que é a Constituição Federal, né? Eu acho que nós temos um dado aí na Constituição Federal que é a garantia e o dever do Estado à educação pública para pelo menos de 0 a 17, 18 anos, que é 19 anos, isso, que é esse ensino básico, né? E que, infelizmente, como bem o André falou, isso não foi implementado na sua totalidade, embora só em 2000 venha a política da inclusão. Ainda nós temos um problema seríssimo do ponto de vista da inclusão no ensino público e gratuito, porque também lá na Constituição Federal foi garantido a questão complementar, e aí a educação privatizada. E aí a gente percebe uma divisão entre aquelas crianças, adolescentes que vão para a escola pública e aquelas que vão para o ensino privado. E a escola pública com um recorte, que é para a formação da força de trabalho, e não para a mudança e transformação da sociedade. Então, acho que esse é um recorte importante a ser delineado em razão de uma política neoliberal no nosso país,
né, uma política que não apostar, embora o governo federal, e aí eu vou dizer dos governos de esquerda, que tem toda uma inversão de prioridade, e você inserir os jovens numa educação mais perene do ponto de vista e para educação de segundo, né, da graduação, especialização, mas ainda nós vemos aí uma dificuldade nessa questão. Então, no ensino fundamental, ensino médio, já tem um déficit, como bem o André falou, trouxe para nós. E aí, aí não tem como não fazer também um recorte racial, que quem primeiro sai das escolas são os jovens negros, porque eles vão para o mercado de trabalho e aí vão estar nos piores trabalhos porque não têm uma formação. E eu acho que aí está também colocado nessa questão dos professores e das professoras. E também nós precisamos dizer que a grande maioria de quem está no ensino é a mulher. São as mulheres que estão lá na formação, e acho que a gente precisa fazer isso. Portanto, eu vou falar de quando eu tive no meu ensino básico, era um professor, grande maioria eram homens, a grande maioria era homem, e nós sabíamos que aquele professor era uma autoridade. E ele tinha um padrão, do ponto de vista financeiro, também bastante diferenciado do de hoje. Hoje nós temos, e aí não tem como não trazer Paulo Maluf na nossa conversa aqui, quando dizia que as professoras eram aquelas mulheres mal casadas, que vinham o ensino apenas e tão somente como para ajudar, contemporizar aquele salário do homem. Portanto, era um bico, ele era considerado como um bico. E aí toda a desvalorização de uma função que é primordial para a sociedade, porque tudo na nossa sociedade passa pela educação. Se nós não tivermos uma educação com qualidade, e para que nós tenhamos uma educação com qualidade, nós precisamos ter esta formação continuada dos professores, das professoras, nós precisamos ter, na verdade, investimento, seja na carreira, mas também seja no salário. E nós, quando vemos, trazendo para a nossa realidade de Piracicaba, a rede pública, da rede pública municipal, os professores de Piracicaba, eles têm um salário muito rebaixado. Muito. E também na escola pública estadual, também o salário dos professores, das professoras, é muito rebaixado o salário. E sem contar que não tem um plano de carreira no ensino da rede pública municipal, nós não temos uma carreira. E com esse agravante, a falta de profissional. Aliás, o governo deixaram de investir em formação de professores. Não, nós temos um problema, inclusive do ponto de vista de formação de professores, porque as pessoas não querem ser professores, porque ganham muito mal. Então, eles vão para outras carreiras. E nós precisamos falar sobre isso, porque é preciso mudar essa realidade. Em Piracicaba, na rede pública municipal, há um déficit de profissional da área de pedagogia, de professores, professoras, que aí precisa fazer a dobra. E as pessoas estão estressadas, como bem o André trouxe. Tem uma facilidade das pessoas se adoecerem, porque elas trabalham de uma forma, com uma diversidade imensa, e você, com isso, acarreta um estresse. E é preciso fazer com que os nossos governantes pensem nas políticas de valorização desses professores para que eles não tenham 2, 3 jornadas de trabalho para ter um salário razoável, e sem contar também com essas dobras que hoje nós estamos enfrentando no município de Piracicaba, que traz um problema seríssimo, seja para a qualidade profissional, mas também seja para a qualidade de trazer essa formação para as crianças. E pensando em crianças, que você precisa ter também um diferencial
na formação de uma forma lúdica, mas ela é ensinar, trazer conteúdos de forma lúdica. E nós temos tido um problema seríssimo nesse quesito dentro da rede pública municipal. Só para complementar, a gente vive um apagão, literalmente, de professores, de docentes. Não só na rede municipal, mas na rede estadual também. E acho que de uma forma geral no Brasil como um todo, principalmente disciplinas como física, química, filosofia. Isso decorre de uma política educacional que não considera ser atrativo para jovens que estão terminando o ensino médio e pensar numa carreira docente, né, fazer licenciaturas, e também porque você tem aqui em Piracicaba, por exemplo, depois que a Unimep fecha, você perde uma estrutura como a da universidade, que formava bons professores, que atendia a região, e a gente era abastecido, né, com profissionais, né, que saíam daquela universidade bem formados e atendia essa região. Hoje a gente não tem mais essa universidade, então você recorre a EADs, alguns professores estão na rede, como depois não foi a docência não foi a primeira opção, ela passa a ser a segunda, a terceira opção, não deu certo na primeira, vou fazer uma complementação curricular para poder ser habilitado para pegar aula. Então isso impacta de maneira significativa na qualidade de aula que a gente está ofertando para essas crianças no município, no estado, e pensando até de uma forma geral como no Brasil como um todo. E eu acho que até trazer mais um elemento, o André trouxe também o ensino por meio de plataformas. Sim. E isso é um atraso. Tem trazido bastante questionamentos, enquanto os países já desenvolvidos, Suécia e outros tantos, tiraram todas as tecnologias das salas de aulas e voltaram a fazer com que as crianças tivessem os livros nas mãos, nós estamos, na verdade, na contramão daquilo que já está sendo implementado em outros países. Então, acho que esse também é um problema do ponto de vista. E, embora nós tenhamos também a Base Nacional, a BNC, a Base Nacional Curricular, também os estados têm as suas autonomias. Você tem aquelas matérias que são básicas, né? Aquele currículo que é básico, mas nem sempre também é seguido nacionalmente. Então, cada estado forma de um jeito diferente. E a gente acho que precisa pensar numa formação que seja em nível nacional, para toda a população. A exemplo, a Argentina, aqui do lado nosso, tem uma base nacional curricular. Então, assim, de qualquer província, é sempre a mesma base. E nós não temos. Nós temos uma base, temos a BNC, mas ela na verdade, ela é pontualmente. São algumas matérias curriculares que elas são para toda a sociedade, e daí cada estado tem a sua autonomia para implementar a sua base curricular. Isso é um problema também do ponto de vista da nossa educação com uma base nacional, igual para todos. Complementando o que vocês falaram, né, a gente falou muito sobre os professores, porque principalmente, né, não tem como a gente falar de qualidade de educação, de melhora, se não falar de quem está nessa linha de frente, que são os professores, que estão lá diariamente lidando com esse processo. E aí eu queria pegar esse gancho para a gente falar um pouquinho de uma situação, né, da Prefeitura de Piracicaba, que está com edital aberto, inclusive, de contratação de profissionais para atendimento educacional especializado para atuar nas escolas municipais. Esse edital já está homologado. Já foi homologado. Já foi. E aí eu acho que eu vou tomar liberdade de falar um pouco. Eu acho que o André, sim, até como presidente do Conselho Municipal da Educação, está acompanhando também isso. Uhum. E isso é um problema, tanto que nós, no dia 23 agora de setembro, vamos fazer uma audiência pública para discutir essa questão. Porque enquanto nós estamos, a sociedade está discutindo um ensino de qualidade, a valorização do professor, a qualificação daquela pessoa que vai auxiliar o professor, porque como nós temos uma educação inclusive,
Nós temos as crianças com deficiência que estão lá na escola, mas que ela precisa de uma atenção especial, seja do ponto de vista físico, sensorial, mas também intelectual, precisa de uma profissional que a acompanhe. O pregão vem na contramão daquilo que nós estamos dizendo. Primeiro, o pregão é o menor preço, não é como qualificativo do edital, traz a questão do menor preço. E só para vocês terem uma ideia, o pregão foi levado à praça com um valor mínimo de 30 milhões de reais. Quem ganhou o pregão foi no valor de 17 milhões de reais. Portanto, se você pensar que no pregão ele prevê a contratação de 500, e não é professor, não é ninguém que tenha uma formação pedagógica para tratar dessa criança com deficiência, é cuidador. Na verdade, inclusive, a própria nomenclatura da pessoa que vai ser contratada é cuidador. E esse cuidador vai trabalhar com as crianças com deficiência, sem nenhuma formação. A exigência da formação é ensino médio, e aí, ao ser contratado, vai ter uma formação mínima de 40 horas anuais para algum conhecimento sobre essa ou aquela questão, e o edital vai falar que vai cuidar da questão higiênica, vai cuidar da escovação, da medicação, e também vai acompanhar no desenvolvimento físico, sensorial e intelectual. Com 17 milhões, fazendo bem rapidamente, fazendo uma conta superficial, 17 milhões para pagar 500 pessoas, 500 cuidadores, mas também tem os supervisores, que são 500 cuidadores e 5 supervisores. Aí já tem uma disparidade entre o número de cuidadores que vão ser contratados e a supervisão, já é um número significante. Se nós considerarmos este valor de 17 milhões, quanto vai ganhar cada um desses profissionais, considerando o salário e todos os encargos sociais, e também, já dos 17 milhões, já 27,5% do imposto de renda, que vai impactar sobre esses 17 milhões. Então, a gente já vai perceber a desqualificação com que vai ser esse profissional e o baixo salário que vai trazer esse funcionário, essa pessoa para trabalhar com uma especificidade tão especial, tão necessária e com um requisito necessário para atender essa criança. Então, acho que esse tem um problema sério. Na rede pública municipal, de acordo com os dados dados pela própria secretária da Educação, em março deste ano, é que tem 1.582 crianças com deficiência dentro da rede pública municipal. E 1.065 são as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, tem outras tantas crianças que ainda não têm diagnóstico, e a tendência é aumentar. Então, nós estamos acompanhando um momento muito delicado dentro da rede pública municipal, e lógico que o Conselho Municipal está atento a isso, com certeza, vai poder trazer mais informações a esse respeito, no que tange ao ingresso dessas pessoas que não estão preparadas intelectualmente para tratar com uma diversidade tão complexa que é as crianças com deficiência. Porque essas são as crianças que nós temos um número de crianças que são que têm transtorno do espectro autista, mas temos outras deficiências, talvez com maior gravidade. Nós temos várias deficiências que estão dentro da rede e que nós precisamos pensar sobre isso, não só do ponto de vista salarial, mas também da capacitação, da qualificação dessas pessoas que vão trabalhar
com essas crianças. De acordo com o que tem chegado até a nós, as mães, os pais dessas crianças estão muito preocupados, assim como também os profissionais, as professoras, os professores lá da rede também estão preocupados. E este pregão, ele está previsto ser contínuo ou também por um tempo determinado. Mas tudo está colocado para ficar contínuo esse contrato. É uma terceirização de um serviço muito importante dentro da rede pública, quando nós falamos de inclusão e ensino público e gratuito e de qualidade para todas as crianças da nossa sociedade. É preocupante, né? Porque quando você não... quando a criança com TEA ou qualquer outra questão que necessite de um acompanhamento mais especializado é atendida por pessoas que não têm a qualificação necessária. Então, se só com o ensino médio é problemático, né? Esse indivíduo só ter o ensino médio para lidar, para também cuidar de questões pedagógicas. No estado, a gente tem o cuidador, só que o cuidador ele acompanha o estudante fora da sala de aula, no banheiro, na alimentação, na mobilidade ali dentro do prédio escolar. Essa é a função do cuidador, que já ganha um salário baixo, né? Mas ele faz essa função, e o professor auxiliar, esse sim, um professor, né, qualificado, com licenciatura, fica com o discente dentro da sala de aula, acompanhando a aula com o professor regente, para ajudar esse estudante a se desenvolver, e enfim. No estado funciona desse jeito. Você tem a figura do cuidador, só que para funções bastante específicas, e o professor auxiliar com a função pedagógica mesmo. O Conselho Municipal não foi consultado em relação a esse pregão, a gente não entende a razão. É importante salientar, né, do papel do Conselho Municipal. O Conselho Municipal é um órgão, segundo a lei orgânica do município, normativo, consultivo e deliberativo, né? E na lei 5.684 de 2006 do município de Piracicaba, eles cria, né, que é a lei que consolida e disciplina as iniciativas educacionais do município. Ele reforça mais uma vez que o Conselho Municipal é um órgão normativo quando fixa doutrinas ou normas, consultivo quando responde às indagações em matérias de educação, e deliberativo quando decide questões relacionadas à educação. Então seria importante e é muito importante que a rede municipal, a secretaria, questione o Conselho, pergunte ao Conselho, faça esse papel de colocar no centro, né, do debate educacional também o Conselho Municipal. É muito importante essa participação, porque no Conselho você tem professores da rede municipal, você tem professores, pais de alunos, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Você tem conselho tutelar, você tem o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Você tem a diretoria de ensino. Então, você tem uma série de atores. A rede privada está no Conselho Municipal. O Conselho das Entidades Civis do município também está lá. Escolas ligadas à educação especial. Então, você tem vários atores educacionais que estão dentro do Conselho. Então, é importante essa proximidade, é importante essa valorização do Conselho nesse sentido de trazer para nós, né, e isso a gente sempre questionou, tanto a gestão anterior quanto essa, do Conselho ser, de fato, um órgão que faça de fato cumprir esses papéis, tanto consultivo quanto normativo e até mesmo deliberativo. Então, preocupa o Conselho, de um modo geral, essa ação sem essa consulta, sem esse entendimento, e como a Rai trouxe, um valor tão baixo que o salário desses profissionais, dessas pessoas, se forem contratadas, serão muito baixo, a rotatividade vai ser muito alta, porque a pessoa começa a trabalhar sendo cuidador, por exemplo. No mês seguinte, se ela consegue alguma coisa melhor, ela sai. E esse aluno fica desassistido, perde-se o vínculo. Então é muito problemático que a prefeitura faça dessa forma uma ação tão importante, que é
a educação especial, que tem que considerar a educação especial como uma parte importante dentro da educação básica como um todo. Até tem uma provocação aqui, que eu até não ia fazer, mas vou fazer, que então a gente pode dizer, por exemplo, que existe uma preocupação real da prefeitura com a educação inclusiva? Responder simplesmente sim ou não, né? A partir de tudo isso. Para mim, não. Eu acho que olhando para essa perspectiva, a gente não vê. Não consegue. E aí entrando, você citou o Conselho Municipal de Educação, né? E como não tem tido esse diálogo com a secretaria, e aí vamos entrar em outro assunto também. Inclusive, acho que o fato da Secretaria da Educação não consultar o Conselho Municipal é desdenhar o papel do Conselho. E, então, isso é um problema sério. Isso caberia, na minha opinião, talvez, não sei se o Conselho se reuniu, poderia, talvez, até fazer uma representação junto ao Ministério Público, a ausência dessa consulta, porque dentre as atribuições do Conselho é ser consultado sobre todas as políticas, todas as ações da Secretaria, das políticas públicas a serem implementadas, e aí ter um parecer do Conselho. E não só nessa administração já está bastante complicada essa relação com os conselhos, mas também na administração anterior, e talvez até nas anteriores, a anterior também, infelizmente, os conselhos ficam apenas tendo um papel figurativo e não exercendo a sua função para a qual foi eleita. Então, acho que a gente precisa, talvez, fazer esse debate do papel dos conselhos e a forma como o poder público, o executivo, tem tratado os conselhos. Né? Então, é importante, né? Os conselhos, e considerando os conselhos da educação, que a gente somos em 3, né? O Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb e o Conselho de Alimentação Escolar. A Secretaria até disponibiliza uma infraestrutura mínima, de acordo com a necessidade, tem uma servidora que nos auxilia nessas questões. A gente até tem, né, um contato com a secretária nesse sentido, mas quando se trata de política que envolve questões, né, concernentes à educação, peca nesse sentido. Na hora de fazer, por exemplo, Plano Municipal de Educação, que é importante, precisa chamar o conselho, precisa chamar a rede como um todo. Na hora de, por exemplo, fazer esse pregão, seria interessante a gente ser consultado, é importante e é interessante para dar peso político, para dar respaldo, tanto na negativa quanto numa possível e numa eventual apoio, né? Então, é importante que essas políticas de grande envergadura, não no cotidiano da secretaria, isso daí o conselho não é do papel do conselho, mas nessas questões é fundamental o conselho ser consultado para respaldar a política e para valorizar o conselho, valorizar essas representações que são eleitas, que foram eleitas ou que foram indicadas por suas representações. Sim, porque essas definições que não são dialogadas com o conselho impactam diretamente ali na ponta, na educação, enfim. E aí, continuando nesse assunto, a gente já está caminhando para o final, mas continuando nesse assunto desse não diálogo, né, com o Conselho, teve recentemente também, a Prefeitura anunciou a interrupção da licitação da construção de uma escola no bairro de Santana. Né? E aí, você classificou isso, né, Rai, como um absurdo. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso também para a gente. De fato, na nossa concepção e também na concepção da comunidade, totalmente inviável, absurda essa decisão, e também sem conversar com ninguém, sem conversar com a comunidade, sem conversar com o conselho. Era uma licitação que já estava em curso desde a gestão anterior, portanto, já em vias de ir à praça, né, e ter essa licitação aprovada. E eu tenho, inclusive,
toda vez que o executivo leva a leilão uma determinada construção, a licitação, licita uma determinada obra, você precisa já ter empenhado os recursos para você fazer a licitação. Em si, esse já é um pré-requisito legal para a abertura de uma licitação. Isso significa que a construção da escola lá em Santana já tinha um valor, um recurso público empenhado para a construção desta escola. E tinha o compromisso do prefeito eleito para a construção dessa escola. Foi um compromisso que ele assumiu com a comunidade. E aí, assim, de uma maneira surpresa, nós tivemos o conhecimento pela imprensa, na segunda-feira, pelo Jornal de Piracicaba, que esta construção, a licitação para a construção dessa escola foi anulada. Então, para nós, é bastante assim, inconcebível essa medida. A população está um tanto indignada com essa decisão por parte do senhor prefeito, porque esta escola não atenderá apenas Santana e Santa Olímpia, mas tem um entorno, tem Belém, tem Breda e tem até de Santa Terezinha, tem crianças, alunos e alunas lá de Santa Terezinha que vão para essa escola. Hoje a escola ela é muito precária, só tem 2 salas de aulas, tem algumas salas de aulas que estão emprestadas pelo Estado, que foram emprestadas pelo Estado, mas também que funciona precariamente. Tem um contingente de mais de 300 crianças do ensino fundamental e 200 do ensino médio, mais de 200 do ensino médio. Portanto, é um problema seríssimo. Nós teremos uma reunião sexta-feira na comunidade para discutir essa questão e nós estamos no aguardamos, esperamos a sensibilidade por parte do Executivo para que esta obra ela seja levada a efeito, ela seja construída nos termos que foram propostos. A não construção e instalação de uma unidade do município lá na região é muito preocupante, porque você impacta tanto na escola estadual, que está cedendo espaço para comportar, acho que 2 turmas, que eles ficam lá meio período, e impacta em outras questões. Por exemplo, ocupar 2 salas do Estado, você já perde aí 2 salas que poderiam ser para laboratórios, para outros espaços pedagógicos. Os alunos da prefeitura dos anos iniciais não conseguem ter o espaço adequado ali, como quadra e outros locais para desenvolver, para o seu aprendizado. Então você cria uma situação bastante problemática. E como a Rai falou, não são só os 2 bairros, Santana e Santa Olímpia, é todo o entorno. Parece que não, mas tem muita criança naquele entorno que vem de Santa Terezinha, da Vila Breda, de outros locais que ficam, né, até há crianças ali da usina Costa Pinto que estudam em Tanquinho. Então, o impacto disso no transporte, né, no deslocamento, no custo. Quando chove, esses ônibus não conseguem acessar todos os lugares para buscar e levar essas crianças. Então, tem um impacto muito grande nesse sentido. Então, a gente lamenta, né, enquanto conselho, o cancelamento, a anulação, não sei qual termo usado, que a secretaria usou para essa escola, para não construir essa escola. Espero que revertam essa situação ou que encontrem caminhos que, né, leve, porque é uma demanda antiga da comunidade para atender essas crianças dos anos iniciais ali. Muito obrigada. A gente vai caminhar para o final e eu vou aproveitar, né, vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, mas vou aproveitar e pedir para a Rai trazer também, falar um pouco, né, que é óbvio, uma das suas lutas na educação é pela ampliação da estruturação de uma rede local de bibliotecas escolares municipais. Inclusive, você criou uma lei que estabelece um plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas.
E aí a gente quer saber se o município atual dessa gestão ele vem cumprindo essa lei. Então já encaminha as duas questões. Então, nós temos conversado com a Secretaria da Educação. Tem uma ação sendo encaminhada para a implementação, né, porque acho que o plano municipal ele vai ser implementado de uma forma progressiva. Não é de uma vez só, então ele tem uma progressão ano a ano e tem um compromisso da Secretaria da Educação em estar implementando esta política das bibliotecas e bibliotecários. E nós, inclusive, também já tivemos duas reuniões com o Ministério Público, porque o Ministério Público ele foi acionado, não aqui por Piracicaba, mas pelo Conselho de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, e lógico que teve aí uma repercussão aqui no Ministério. Portanto, nós estamos trabalhando na perspectiva inicial de ter uma unidade ou duas unidades escolares do município que terão bibliotecas, já está trabalhando nessa perspectiva, e também da contratação de bibliotecário. Já tem um concurso em curso, com a aprovação de um bibliotecário, e a gente espera que o prefeito contrate pelo menos este bibliotecário, e nós apostamos que no PPA, que nós vamos votar agora até o final de setembro, seja contemplado a criação do cargo de bibliotecário, porque imagina, a Secretaria da Educação não tem o cargo de bibliotecário. E aí também, porque isso é uma outra política de desmonte das bibliotecas, né, André? Tanto do Estado quanto dos municípios, que as bibliotecas passaram a ser salas de leituras e não tem bibliotecas, tem salas de leituras. E, em grande medida, assim, quem está nessas salas, é um professor que está readaptado e não um bibliotecário. E nós estamos nesta política de nós termos bibliotecas, e esperamos também que o Estado possa retome esta política de ter bibliotecas, e nós tenhamos também os bibliotecários. Há quem diga, e nós fomos obrigados e obrigadas a ouvir isso na última reunião que nós tivemos no Ministério Público, que esta é uma reivindicação corporativa dos bibliotecários. Olha, gente, é lamentável a gente ouvir uma fala dessa natureza. O bibliotecário é uma necessidade, porque o bibliotecário tem toda uma política de incentivo à leitura, à pesquisa, a um desenvolvimento do lido com o livro, ações de toda a natureza que contribuem sobremaneira no projeto pedagógico de cada escola. Então, a gente está nesse diálogo com a Secretaria da Educação, e nós esperamos, apostamos que ao longo do tempo esse projeto seja implementado e nós tenhamos bibliotecas e bibliotecários na rede pública municipal. Muito obrigada. Vou passar para o André, faz as considerações finais, depois eu volto para a Rai de novo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Rai pelo convite de participar do podcast. E dizer que a educação ela é um processo que precisa, é uma área, né, estratégica para qualquer país. Nenhum país se desenvolveu sem colocar a educação como no centro do debate nacional, junto com outras políticas, industrial, logística, desenvolvimento. Então a educação ela tem que ser um pilar do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Ela mobiliza forças, ela mobiliza uma estrutura grande. Então a gente tem aí milhares de pessoas que fazem parte da educação, desde da merendeira, da moça da limpeza do prédio escolar, até o diretor da escola, o supervisor de ensino, o professor, os pais e principalmente os estudantes, né? A gente trabalha para os estudantes, para desenvolvê-los
enquanto cidadãos conscientes e que pensem na realidade e na transformação dessa sociedade tão desigual, tão cheia de mazelas. Enquanto conselho, a gente tem aqui uma tarefa para o município, não só para o município de Piracicaba, mas todos os municípios vão começar a pensar e a construir os seus planos municipais de educação a partir desse ano e do ano que vem, principalmente após a aprovação do Plano Nacional de Educação que está em debate no Congresso Nacional. Após a aprovação do Plano Nacional, a gente volta para os planos municipais. Então, a gente tem uma tarefa muito grande enquanto conselho, enquanto sociedade piracicabana, de revisitar o plano municipal anterior, de olhar quais foram as metas que nós atingimos, nós não atingimos, quais foram as metas que a gente ficou a desejar e que a gente precisa melhorar para construir um novo plano de educação que atenda às necessidades do município de Piracicaba e que considere desde os anos iniciais da creche até o ensino superior no município, pensando na educação como um todo. Então, é uma tarefa que o Conselho, a Secretaria, a Câmara dos Vereadores, toda a sociedade educacional piracicabana tem, a partir desse ano, já olhando o plano municipal anterior e, a partir do ano que vem, construindo o seu plano municipal. A secretária, eu já comentei com ela da necessidade da gente até pensar em prorrogar o nosso plano por mais 6 meses, para que a gente tenha todo o ano de 26 para a gente pensar esse plano municipal, porque o nosso plano acaba em julho de 2026. Então, se a gente prorrogasse por mais 6 meses, a gente ganharia tempo, ganharia qualidade, ganharia condições de agregar o município de uma forma, mais pessoas para a construção do plano municipal. Seja na Câmara dos Vereadores, em audiências públicas, seja na própria conferência municipal que a gente vai fazer o ano que vem para apresentar esse plano, em reuniões que a gente vai ter que organizar e, junto com a secretaria, pensar um documento que seja um documento que de fato atenda às necessidades do município. Só para finalizar, a gente traz alguns dados aqui. Por exemplo, Piracicaba tem mais de 94 mil matrículas na rede básica, né? Só a educação básica regular, a educação incluindo aqui anos iniciais, ensino fundamental e médio, 88 mil, né? Educação profissional, mais de 6 mil matrículas, educação de jovens e adultos, mais de 2.500 matrículas. O ensino médio continua sendo um gargalo, não só para o Brasil, mas também para Piracicaba. Da população que compreende de 15 a 19 anos, que são 26 mil, segundo os dados do censo, apenas 23 mil estão estudando. Nossa. Então a gente tem um déficit aí de aproximadamente 11% que estão fora. A gente tem uma taxa de analfabetismo no Brasil de mais de 5, 6 milhões de pessoas que estão analfabetas. E a gente só tem 2.581 vagas no EJA. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar na educação das crianças, da educação especial. A gente precisa pensar na estruturação dos prédios para atender a emergência climática, o calor, né, que Piracicaba já é naturalmente uma cidade quente, mas com a questão climática tende a ficar pior. A gente precisa pensar em acessibilidade desses prédios, na qualificação desses docentes, em concursos regulares que de fato formem uma categoria dentro das escolas, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, que de fato pensem em educação, que pesquise educação. Então, acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva para colocar essas demandas e outras que, porventura, venham a aparecer dentro do plano e que, nos próximos 10 anos, a gente possa trabalhar para atingir essas metas. É isso. Obrigado, Rai. Obrigado, Alexandre, Cláudia e a Jennifer pela conversa agora pela manhã. Obrigado. Eu também quero agradecer primeiramente o André pela contribuição que deu aqui para nós nesse debate, nesse bate-papo aqui, de uma pauta, de uma política pública tão importante que é a educação, aí pensando do ponto de vista da educação como um instrumento de você ter com que a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, seja uma formação crítica, mas também de conhecimento, para que nós possamos
fazer a crítica da realidade da nossa sociedade, possamos buscar perspectivas de mudanças das nossas realidades com vistas a uma sociedade igualitária, justa, e também com um pensamento avançado do ponto de vista de valores culturais, humanitários, a gente trabalhar nessa perspectiva, avançar na perspectiva, inclusive, né, da gente ter uma educação também que traga a história e a cultura das populações de matriz africana e indígena, que nós temos uma lei que foi aprovada desde lá, já 2003, portanto, há mais de 20 anos, que ainda ela não é aplicada dentro das redes públicas de saúde. Essa formação ela fica muito a critério da boa vontade do profissional, portanto, tem que ser uma política também nacional, para que até nós conheçamos essas histórias, essas culturas, e que a população não as conhece, e, infelizmente, que nós possamos ter um mundo melhor. Então, acho que a gente está neste momento de fazendo esse bate-papo, mas que a gente possa evoluir. Nesse sentido, André, muito agradecida por você estar aqui conosco. E agradecer a Jennifer de estar mediando, sempre vou tratá-la carinhosa como uma menina, né? Sempre muito empenhada em várias temáticas, seja na temática da mulher, seja na questão da criança e do adolescente, seja na educação, seja na saúde, enfim, na cultura, está lá na cultura, debatendo, discutindo, mas também produzindo cultura, acho que é bastante importante. E quero, por último, também agradecer ao nosso gabinete, que tem estado conosco. Lá está a Cláudia Novoletti, está a Liliane Trevisan, está o Mário Camargo, nós temos lá agora uma jovenzinha conosco também, estagiária Gabriela, e o Alexandre, que está aqui. E o André, que está fazendo também a filmagem, fazendo a gravação desse bate-papo, e que nós possamos, de fato, por meio da educação, nós teremos uma sociedade mais humana, com menos violência, com menos ódio, com mais igualdade social, econômica, cultural. Então, nós apostamos nisso e nós queremos que os nossos governantes possam olhar para essa questão e que educação não é custo, é investimento. É isso. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigada. Obrigada pela conversa, pelo debate. E a gente fica para uma próxima conversa, logo, logo, com o Papo com a Rai. Obrigada. Obrigado.